Oi, eu sou Emanuele Alckmin e eu gostaria de te convidar para tomar mais um café com vida. De volta aqui ao mesmo cenário, né? E eu queria, nesse café com vida, te chamar a atenção para que você faça as pazes com a sua história. No Salmo 139, nos versículos 13 e 14, o Davi fala assim, olha, eu fui formado no ventre da minha mãe, os meus ossos você não eram encobertos. Na linguagem viva, ele fala assim, os meus ossos o Senhor foi juntando um a um. E no 14 ele fala assim que eu te agradeço por me formar de modo tão maravilhoso e perfeito. Leia o versículo, eu sou muito ruim para decorar, mas ele fala exatamente isso. Olha, você me viu em formação na barriga da minha mãe e o Senhor me formou de forma perfeita e maravilhosa, né? E eu sempre li esse salmo, é um salmo que fala muito na minha vida, mas chegou uma época de eu questionar a Deus sobre esse salmo, porque gente, é ruim não enxergar, né? É ruim ser cego, assim, não é legal. E no mundo que é extremamente visual, é pior ainda, né? Eu falo que eu tenho dificuldade, sei lá, com as redes sociais, com o Instagram. Instagram, pra mim, é muito difícil, porque ele é baseado em fotos, né? Então, assim, não é fácil, nas mínimas coisas, né? Eu falo que eu tenho que decorar as posições, lembrar onde eu deixei a última lavagem da minha máquina de lavar, porque ela não fala, ela não tem referencial para mim. Então, nas mínimas coisas, não enxergar não é legal. E eu questionei muito a Deus em relação a esse salmo. Como que eu posso dizer que eu fui formada de um modo perfeito, né? E é interessante porque essas respostas que são íntimas, elas são dadas pelo Espírito à nossa alma, né? E por isso que eu falo, dirija os seus questionamentos a Deus. Eu falei isso no Café com Vida anterior e é verdade, porque Ele tem todas as respostas, porque foi Ele que me formou. E claro, eu sei que os cânceres que eu tive nos olhos são decorrências da nossa escolha no Éden. A gente escolheu ali, ao comer o fruto, a gente escolheu que nós tomaríamos conta da nossa própria vida e a gente tem feito isso. A gente tem destruído o planeta, a gente tem... Quantas coisas a gente não ouve que o mundo está melhor porque a gente está mais em casa, né? Mas Deus nos colocou aqui como parte da solução desse problema. Era para a gente cuidar do jardim e a gente tem destruído o jardim. Então, eu sei disso racionalmente que Deus, ele me formou de forma perfeita, mas que eu sofro as consequências do nosso pecado lá original, da nossa escolha no Éden, né? Só que, e aqui no coração? É muito difícil você equacionar essas duas coisas, pelo menos para mim é, assim como é muito difícil para eu equacionar hoje essa questão da pandemia, a questão da dificuldade de sustento. Eu falo, meu Deus, mas eu estudei, eu fiz tanta coisa e agora, né, não depende de mim, é difícil equacionar essas questões fora do controle. E uma das coisas que Deus me fez olhar quando eu questionava isso é que a minha história foi moldada pelo fato de não enxergar, né? Muitas coisas que a palavra dele descortina para mim tem a ver com o fato de eu não enxergar, né? Que mesmo eu não enxergando, Deus conseguiu transformar esse mal em bem. Com tudo que eu já fiz na vida, com tudo que eu sou capaz de fazer, isso é bênção de Deus. Eu falo que um dia eu estava no tribunal do trabalho, aqui em Campinas inclusive,
E um policial federal chegou, que faz a segurança ali do Tribunal do Trabalho, chegou para mim e falou assim: doutora, a senhora quer que eu acompanhe a senhora, né? E eu falei: quero. Tinha um monte de mandado de segurança, assim, os processos ainda eram físicos, então tinha uma pilha para eu poder despachar. E o que aconteceu? O policial me acompanhou e no dia seguinte eu voltei, porque eu precisava despachar mais coisas, protocolar mais coisas, e um garoto do protocolo, um funcionário, falou para mim assim: por que você solicitou acompanhamento do policial? Eu falei: eu não solicitei, eu aceitei. Mas por que você aceitou? Aí ele falou assim: eu tenho 10% da visão e não preciso desse acompanhamento. Você deve ter uns 30%, então você não precisa desse acompanhamento. Aí eu falei: ai, eu tenho 0, né? Porque os cânceres eu tive que tirar os olhos, eu uso lente. Então assim, eu tenho 0 de visão, né? Eu falo que esses 30% é o sobrenatural de Deus na minha vida, para fazer aquilo que Ele acha que eu tenho para fazer, né? Então, quais são os 30% sobrenatural na sua vida? E eu só pude ver isso quando eu fiz as pazes com a minha história, reconhecendo, ainda que no começo, racionalmente, que Deus sabia o que Ele estava fazendo desde a barriga da minha mãe. Unindo os meus ossos, me entretecendo, formando ali aquele nenenzinho. Ele já sabia que eu não ia enxergar, ele já sabia por tudo que eu ia passar, Então assim, olha a sua história de trás para frente e faça as pazes com ela. E deixa Deus usar você, porque você e eu somos frutos da nossa história. Então faça isso. Olha, você está tendo tempo agora. Olha a sua vida de trás para frente. Veja a mão de Deus em cada detalhe da sua vida, mesmo nos maus. E faça as pazes com a sua história diante desse versículo, que ele sabia o que estava fazendo com a sua vida desde o ventre da sua mãe. Você não é um erro. O que aconteceu na sua vida não é um erro. A gente não é um acidente de percurso aqui na Terra. A gente tem uma história que começou quando a gente era uma célulazinha na barriga da nossa mãe. E essa história está nas mãos do nosso Deus. Faça as pazes com ela. Veja a mão dele, mesmo que você não tenha um relacionamento tão perto com ele. Ele, pela graça dele, tem a mão na sua história. Reconheça isso. E reconheça que quem cuidou de você, quem fez a sua história até agora, vai fazer o seu futuro. Nos momentos bons e nos momentos ruins. Pode não mudar as suas circunstâncias, como não mudou as minhas, ele não me fez enxergar. Mas ele me fez fruto da minha história. E cada dia mais eu creio que ele tá me moldando para ficar mais próxima do querer dele. E o querer dele é o melhor pra gente. É o melhor para você, é o melhor para mim. Então faça as pazes com a sua história. E seja a sua melhor versão que Deus pode fazer de você. Decida deixar que Deus te faça a melhor versão de você mesma, mesmo fazendo as pazes com a sua história, sabendo que nada é por acaso e que você é sim uma pessoa perfeita para Deus e nas mãos de Deus. E que a sua história é perfeita para Deus e nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe aí onde você estiver vendo esse vídeo. Até o nosso próximo Café com Vida.